Esses dias eu perguntava para o Senhor como que eu conseguiria ficar satisfeita nele em meio a uma situação muito difícil, em meio a uma situação que a minha alma estava triste, que a minha alma estava enlutada, que eu me vejo sem condições de fazer nada. Sabe aquela situação que todo mundo fala com você assim, faz isso, faz aquilo, mas você sabe que não é tão fácil fazer aquilo que as pessoas dizem, como até mesmo confiar em Deus em momento que você fala, meu Deus, é só aqui é o fim da linha, daqui por diante é ladeira abaixo. E eu perguntava para Deus, porque eu chorava muito, eu pedia ao Senhor uma resposta, praticamente um milagre diante daquela situação, e eu não conseguia chegar a Deus, chegar diante de Deus com cânticos de louvores, de adoração, agradecendo, com o coração grato. Eu realmente estava muito amargurada, minha alma estava aflita mediante aquela situação. Então eu não conseguia ser feliz na presença do Senhor, eu só estava chorando, só estava triste, enlutada, desesperada. E eu falava com o Senhor assim, Deus, parece que só eu que tô com a alma ingrata, só eu que tô com a alma insatisfeita, todo mundo tá agradecendo o Senhor alguma coisa, todo mundo tá postando uma foto bonitinha, um status bonitinho do Senhor, todo mundo tem uma família para dizer, eu sou grata à minha família, não importa o que mais eu preciso, se eu tenho na minha família tá ótimo. Eu falei, nossa, eu tô toda errada nessa vida. Porque eu tô com a minha alma insatisfeita, eu tô com a minha alma em pedaços, né? Eu não tô mais inteira na sua presença. E como que eu consigo ser satisfeita no Senhor mediante uma situação dessa? Porque eu comecei a entender que, por mais que eu tinha os meus motivos para ficar triste, para ficar com a alma enlutada, para ficar desesperada, pedindo a Deus uma solução imediata, urgente para aquele problema, a forma como eu estava não estava me deixando avançar. Eu tinha me colocado numa posição como se tivesse duas bolas de chumbo nos meus pés, duas bolas de chumbo nas minhas mãos, e eu não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Eu só chorava. Então a minha alma triste, a minha alma aflita, ela também foi um peso muito pesado de suportar, e eu não conseguia avançar. Então, aquilo que era para ser um dia triste, 2 dias tristes, no máximo uma semana triste, estava se perdurando para meses de tristeza. E eu falei, Deus, eu não posso, sabe? Eu não posso deixar que essa tristeza me mate. E eu comecei a perguntar para o Senhor como que a minha alma, mesmo aflita, mesmo necessitada, consegue se satisfazer no Senhor. Porque a insatisfação é quando a gente não tem prazer em algo. É como se nós estivéssemos com vários quebrados na nossa alma, né? Nós não estamos inteiras. Então, por mais que você tenha uma área da sua vida fluindo, você se sente insatisfeito, você se vê a vida toda quebrada. A satisfação é uma contentação plena daquilo que você está. Porque você consegue enxergar a sua vida além do seu momento atual. E quando nós estamos insatisfeitos, a gente só tem olhos para os nossos cacos, né? Você só se vê como você está naquele momento. A satisfação não. Por mais que você esteja passando por momentos muito difíceis, a satisfação você consegue se enxergar inteira depois do caos. E eu não conseguia me enxergar inteira, eu só me via cheia de pedacinhos quebrados por aí. E eu comecei a perguntar ao Senhor, como eu posso me satisfazer na sua presença, no Senhor, nesse caos, no olho desse furacão. E a palavra de Deus é o que nos floresce. Quando Deus usa a palavra dele para nos dizer uma história, um personagem, um versículo, alguma coisa que seja, aquilo faz você viver a situação que você está vivendo de uma forma totalmente diferente. E eu estava lendo a Bíblia, fazendo meus devocionais, mas como um ritual, não como algo que a minha alma tinha fome e sede do Senhor. Até que eu li Salmos, que fala assim, a minha alma anseia, como uma corça anseia por águas. Eu anseio por Cristo. E aquilo foi me despertando, assim, filha, você está ansiando a minha presença no meio desse caos? Como uma corça com muita sede, desesperado, porque a corça é um bichinho que fica desesperado, andando com muita velocidade. Você está desesperadamente querendo a minha presença dentro de você, ou você quer somente o meu milagre imediato? Quem é você no meio desse caos? Você está ansiando realmente a minha presença? Porque o que vai fazer você se enxergar inteira mediante ao dia mais difícil, a fase mais difícil que você está vivendo nessa temporada, não é eu resolver os seus problemas, mas é eu estar dentro de você para você se sentir capaz de resolver os seus problemas. Só que enquanto você quer que eu venha com o pó do pirim-pim-pim e resolva as suas situações, você não quer a minha presença, você quer os meus bens, você quer aquilo que eu posso fazer por você e você não me quer. E aí eu fui entender que no meio do desespero não é que conscientemente eu falo, não quero a presença de Deus. Eu estava tão desesperada que inconscientemente eu não desejava mais a presença de Deus. Eu queria o imediatismo de Deus. Eu queria que Deus fosse como um miojo, 3 minutos de oração, e ele resolvesse o meu problema, alimentando a minha insatisfação naquele momento. Eu estava totalmente quebrada, desesperada, uma oração que era válida na presença do Senhor, mas os meus comportamentos internos, que era de desejar algo,
mais maduro naquela situação não fazia eu pensar na presença de Deus como aquilo que ia me estruturar, me dar liberdade no espírito, no corpo e na alma, no corpo para poder movimentar. Eu não tinha mais aquela ansiedade pela presença de Deus, eu tinha ansiedade pela resolução dos meus problemas. E aquilo me deixava desesperada, porque eu não tinha forças. E aí o Senhor começou a falar comigo assim, olha, toda tribulação que eu permito você viver é porque eu quero que você saia melhor dela. A tribulação, ela vai te quebrar. Então você vai se sentir insatisfeita com a tribulação. É normal isso, é humano. Não tem como você passar por um momento de tristeza e não querer que aquilo não te derrube, vai te derrubar. Só que a satisfação em mim, na presença que você busca em mim, é o que vai te fazer enxergar inteira depois do caos. E é porque você se enxerga inteira lá na frente, você vive o caos com a minha presença, buscando a minha presença dia após dia. Vocês conseguem entender? Eu vou tentar explicar um pouquinho mais explicadinho. Quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, nós estamos como um cacos. Nós vamos sentir insatisfação naquela situação, sim. Só que existem duas formas da gente passar essa situação. Enxergando para sempre o caos com os olhos da insatisfação, onde nós vamos estar cheios de cacos, nós vamos estar todas quebradas, com dificuldades, com escassez, com tristeza, com a alma enlutada, e você enxerga a sua vida para sempre assim. Ou você para hoje e começa a pensar assim, não, eu preciso, no meio do caos, buscar a presença de Deus, porque é fácil demais eu sentir plena e cheia da presença de Deus quando eu tô bem, quando eu tô inteira. A minha alma anseia por Deus no meio da seca. Desesperadamente eu busco pelo Senhor no meio da dificuldade. Por querer mais essa presença em mim, me capacitando, me aperfeiçoando no caos, porque a gente quer a presença de Deus, a gente quer ser cheia dele, mas só quando tudo vai bem. Aí é normal querer a presença de Deus quando você está plena no culto, cantando ao Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Difícil é cantar isso no caos. Então você busca insaciavelmente, desesperadamente no caos a presença de Deus e começa assim a enxergar satisfeita, inteira, plena nele lá na frente, no dia depois do caos. E aí a gente começa a viver a dificuldade, o dia triste, o dia enlutado de uma forma diferente. Essa forma seria o quê? Eu estou passando por esse momento, mas esse momento está me projetando lá para frente. Eu estou passando essa dificuldade, mas esse momento difícil está me aperfeiçoando para a próxima temporada. Então os meus olhos, por mais que o meu corpo esteja aqui no caos, os meus olhos estão na satisfação que a presença do Senhor Jesus vai gerar na minha vida. E aí, buscando como a corça busca por água, a minha alma busca por Cristo, porque a minha alma tem sede de Deus, como a corça tem sede de água no meio do deserto, a minha alma vai receber refrigério dia após dia, porque Jesus não é um miojo, que eu oro agora e daqui 3 minutos ele me dá o alimento necessário. É dia após dia, é incansavelmente. E aí você vai buscando a presença, vai buscando a presença, vai buscando a presença no meio do caos, na dificuldade, com o inimigo falando na sua alma assim, não vai valer a pena, você já orou por isso ontem, ô sua tonta, você vai orar de novo pra quê? Você já pediu Deus, tem 5 anos que você tá pedindo isso, mas desesperadamente a sua alma anseia por água, a sua alma é como uma terra seca. Tem um carro de som por aqui. A sua alma, ela vai estar em uma situação que ela não quer que o seu corpo peça ao Senhor. A sua alma está se entregando para ser uma terra abandonada, uma terra seca. Mas você começa a enviar para sua mente um novo comando. Eu preciso de água na terra. Eu preciso da presença do Senhor trazendo vida para dentro de mim. E aí, mesmo sem querer, mesmo com nenhum motivo aparentemente te evidenciando que Deus vai molhar a sua terra, você busca como uma corça anseia por águas. E aí, na sua tristeza, na sua alma enlutada, no seu corpo preso numas bolas de chumbo que não te faz andar, crescer, ir para frente, você começa a receber o poder do Senhor que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E aí os nossos olhos, eles são lavados pelas nossas lágrimas que buscam a Cristo, porque existe também 2 tipos de lágrimas. A lágrima que a gente só chora. Chora, chora, chora e vai escorrendo aquele monte de água, assim, aquela cachoeira dos nossos olhos. Mas tem as lágrimas que a gente chora pedindo, Senhor, Deus, a minha alma tem sede do Senhor. E aí a nossa alma vai sendo lavada e vai escorrendo lágrimas dos nossos olhos que vão limpando a nossa visão. Qual é a lágrima que você tem derramado? De desespero, ponto desespero e apenas desespero? Ou você tem permitido que a sua alma derrame lágrimas que vão limpando as suas vistas? E a lágrima que a gente chora pelo desespero, ela não tem o poder de limpar as nossas vistas. Mas quando a nossa alma procura Deus, mesmo no caos, mesmo às vezes sem o nosso corpo não querendo, o nosso corpo físico falando, não faça isso. E a gente começa a buscar a presença de Deus como uma terra seca, busca por água, como uma corça, anseia por águas.
tudo aquilo que vai fluir de nós a partir de então, é como se o próprio Deus, como não, né? É o próprio Deus limpando o nosso interior, aliviando os fardos, tirando aqueles pesos. E aí a gente começa a chorar as lágrimas que vão limpando as nossas vísceras. E eu não me vejo mais com as bolas de chumbos nos meus pés, nos meus braços. Agora eu começo a me ver lá na frente. Eu começo a me ver inteira. Eu começo a achar propósito, a encontrar propósito na dor, propósito na escassez, propósito na dificuldade, propósito na solidão, propósito na rejeição. Por quê? Agora os meus olhos que estão limpos com águas, que fluem da presença de Deus dentro de mim, os meus olhos começam a enxergar o meu amanhã, começa a enxergar quem eu vou ser depois do caos. Então eu começo a encontrar satisfação na presença de Deus. Senhor, por mais difícil que esteja o dia de hoje, eu estou entendendo o que o Senhor está forjando dentro de mim. Aí a pergunta muda: Deus, por que isso? Por que comigo? Aí muda a pergunta, por quê? Deus, o que o Senhor quer que eu melhore nessa situação? Quem que o Senhor quer que eu seja depois dela? Porque tudo vai mudar. A nossa ótica vai mudar meio a percepção de que a minha alma busca por Deus no meio do caos. E é a água que flui da presença dele, a presença dele que vai começar a mover algumas coisas dentro de mim, vai mudar a minha ótica sobre mim mesmo. Então, por mais difícil que seja a minha situação, eu vou encontrar satisfação na presença do Senhor Jesus e vou me ver inteira amanhã de novo, depois do caos. Eu não me vejo como eu estou hoje. Eu estou triste, eu estou aflita, eu estou ansiosa, mas eu não sou isso. Depois do caos eu vou ser mais forte, eu vou ser mais resiliente. Alguma dor que eu tinha vai ser curada, algum bloqueio que eu tinha vai ser destravado, alguma ferida que havia dentro de mim e que esse caos está doendo muito, a presença de Deus vai começar a curar. E aí eu já não sou mais a mesma. Mesmo passando por dificuldades, eu já mudei. Eu já não sou mais a mesma. Você já não é mais a mesma. Porque no meio da dificuldade, a nossa alma começou a buscar desesperadamente aquilo que ia nos dar forças, aquilo que ia molhar os nossos olhos, lavar a nossa visão e nos fazer enxergar lá na frente, satisfeitos, inteiros. A insatisfação é como se a nossa vida fosse um monte de cacos, um vaso muito quebrado e não tem como consertar. Mas a satisfação no Senhor nos faz enxergar a nossa vida como um vaso totalmente transformado, ou literalmente um vaso novo. Eu estou quebrada nesse momento, eu estou falida, eu estou desesperada, mas eu sou alguém inteira.